Irmãos, boa noite. Então vamos à palavra de Deus. É por ela que estamos aqui. Servir a Deus é porque aprendemos pela palavra além de conhecer Jesus como Salvador, é uma bênção todos nós servirmos. Então, que a nossa igreja continue dessa forma, irmãs, irmãos, e sempre orando pelo ministério pastoral, porque é o líder da nossa igreja e ele tem feito na frente, né? Está na frente do ministério. Que todos nós possamos orar por ele e pela sua família. E que Deus continue sendo nosso Deus também. Irmãos, em Salmo 73. Salmo 73. Então você tem que usar esse aí. Esse aqui mesmo? Então tá. Salmo 73. Versículo 1 e 2 diz assim a palavra de Deus. 73, 1 e 2. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aqui na Bíblia, deve estar na sua também, o subtítulo aqui, A Prosperidade dos Ímpios. Salmo de Asaf. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Deus, a ti honras e glórias, a palavra é sua, a verdade é a sua. Apenas estamos aqui transmitindo a sua verdade. Nos ajude, nos capacite, nos oriente e dê o entendimento bíblico vindo do alto. E muito obrigado por essa oportunidade e agradecemos por estarmos na sua casa nessa noite. Louvamos e adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estudando agora à tarde, né? Lendo, estudando. E olhando como texto, como introdução, ainda não, mas como texto aqui da mensagem. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. É uma frase, é um versículo, qualquer um podemos comentar em algum momento. Bom é Deus. Quantas vezes nós já não pronunciamos, já falamos, bom é Deus. Várias vezes. E, humanamente, agora vem quem? Humanamente, nós. E, às vezes, falamos também. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Escorregassem os meus passos. Também é uma realidade. A realidade que Deus é bom pela fé. E ainda que pela fé, temos que ficar firmes. Talvez a vida cristã, quando não estamos, nós vamos ver alguns versículos ainda, mas até mesmo pela fé, essa fé pode não ser suficiente para de todo o nosso coração abrirmos a boca, olharmos em pensamento, quer olhar para cima, mas em espírito, orando, dizendo a Deus que Ele é bom. Por quê? Naturalmente, muitas coisas acontecem conosco. E motivos para desviarmos, escorregarmos, cairmos, desanimarmos, não faltam. Aqui nós vamos ler o versículo 3, o motivo que inicia aqui o Salmo 73, que o salmista diz. Ele é um de vários motivos que podem nos fazer desviar da presença de Deus, abandonar a fé, desconfiar de Deus, duvidar de Deus e fazermos perguntas a Deus. E sempre, caso aconteça uma dúvida,
não cansemos de buscar a resposta onde? Na palavra de Deus. Coisas que humanamente são impossíveis de obtermos resposta, a não ser através de homens inspirados e trabalhados, servos de Deus, assim como mulheres, que possam transmitir com sabedoria do alto aquilo que Deus tem como resposta. E nós teremos respostas. Estarmos próximos de Deus, que é lá no final, nós vamos verificar que tem como ficarmos firmes, continuarmos dizendo que Deus é bom, e para qualquer dúvida que haja na nossa vida, não nos coloquem sentimentos ruins em nosso coração, que são, sim, capazes de destruir a nossa vida cristã, a nossa fé, e continuarmos, que já é uma vida difícil, com tantas coisas que acontecem em nossas vidas. Mas nós vamos verificar que o cuidado que nós devemos ter para que nada favoreça, facilite as nossas dúvidas. E a palavra de Deus teve na minha vida resposta. A palavra de Deus foi, com exceção da minha teimosia, desobediência muitas vezes, mas de Deus, ele nunca deixou e tirou a palavra de Deus da minha frente, de maneira que eu pudesse não encontrá-la mais. E aí permanecerem as minhas dúvidas. Ele nunca fez isso. Tem usado pessoas, tem usado essa igreja para expressar a vontade de Deus, a palavra de Deus para nós, facilitando e nos ajudando, sim, a vencermos os obstáculos e não permitirmos que sentimentos ruins tomem conta do nosso coração. E continuemos elogiando, louvando e dizendo que Deus é bom. No Salmo 73, o salmista Asaf conta seu testemunho de como quase caiu na tentação de seguir o estilo de vida do ímpio. Pessoas sem Deus, impiedosas, levando o curso deste mundo com as suas vontades, sem a direção de Deus, não querendo Deus, insensíveis, o ímpio que não busca Deus, que não quer Deus, e às vezes atrapalha quem quer Deus. Mas Asaf, continuando, exatamente por tê-lo livrado disso, o motivo da tentação se deu quando, na percepção de Asaf, a vida do ímpio se mostrou muito perfeita, melhor, boa, feliz. E aí ele teve inveja. Vai ser no versículo 3. Porque o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Pergunta. Por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Por que homens santos, como Jeremias, Isaías, João Batista, Estevão, apóstolo Paulo, são martirizados, são castigados, enquanto homens ímpios como Herodes, Nero, governam o mundo? Porque aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades? Olhando para Asaf, invejando o ímpio, o que poderíamos pensar? Está certo? Está errado? Olhando para nós, para o nosso coração, e olhando para eles, pessoas sem afetos, sem Deus, sem necessidade, sem interesse em buscar a Deus. Como poderia invejar uma pessoa dessa? Olhando para tanta gente sorrindo, tanta gente feliz, tanta gente, muitas vezes, saudáveis, usufruindo e gozando de tantas coisas que esse mundo oferece. E quando olhamos para nós, parece que estamos patinando, lutando, pelejando. E aí pode brotar no coração de alguém. Fulano, e às vezes não é só do ímpio. A inveja ela pode nascer, pode brotar em qualquer momento, com qualquer pessoa. Olhando uma pessoa saudável, eu doente,
Quando comparamos, ou naturalmente vemos e percebemos isso. Quando olhamos uma pessoa bem-sucedida e eu desempregado. Uma pessoa bem vestida e eu com o básico do básico. Uma pessoa com marido ali, esposa, filhos. E eu sem a minha esposa, ou sem o meu marido, meu filho que já não está mais comigo, ou faleceu, ou algo assim. Quando nós olhamos, o que pode passar pela nossa mente, pelo nosso coração? Agora, olhando o ímpio, a pessoa que está longe de Deus, não quer Deus, e nós, a tomar como hoje, nessa noite, que não estamos em vários lugares que os ímpios estão, e nós não estamos fazendo coisas que muitos ímpios estão, deveria brotar, nascer, existir inveja em nós, olhando para o ímpio? E qualquer outro sentimento ruim que possa tomar nosso foco, a ponto de desanimarmos da nossa vida, entristecermos porque tem gente feliz e eu não. Pessoas que levantam cedo e tudo na vida parece dela é muito melhor do que a minha vida. Como convivermos com isso? Humanamente. Será que como pessoas é fácil a gente nos entendermos e buscarmos assim compreensão e nos convencermos? Não, eu estou convencido porque a vida é desse jeito mesmo. Irmãos, naturalmente, as coisas de Deus nós não temos prazer, não temos entendimento, e por isso buscamos todos os dias a compreensão daquilo que Deus nos ensina, Ele quer nos ensinar. Ele sabe, o pecado entrou no mundo, e Ele sabe, Ele conhece as maldades, o coração perverso. Ele sabe da luta do cristão, Ele sabe da luta da mãe, do pai. Ele conhece tudo. E nós não podemos buscar artifícios e fugas fora da presença de Deus. Nunca devemos fazer isso. Porque não há solução para problemas, perdas, tantas dificuldades. Então, Asaf estava ali naquele começo, Deus é bom, mas quanto a mim, quase me desviei. E aí ele chega no versículo 3, aí ele diz: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Olhar pessoas, olhar os outros, achar virtudes de pessoas impiedosas, pessoas afastadas de Deus, isso não deve tomar conta do nosso coração. O lugar que nós devemos olhar não é para isso. Olhar para eles com compaixão, com amor, para pregar a palavra, o evangelho, para fazer com que eles deixem de ser ímpios e que se tornem filhos de Deus, como nós. Aí sim, mas não deixemos nunca nenhum sentimento ruim tomar conta do nosso coração, a ponto de, em algum momento, fazer-nos pensar: é melhor estar onde eles estão do que onde eu estou. Na presença de Deus, servindo a Deus, batalhando com os problemas da vida. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, a inveja dos ímpios, que está no 1 ao 3. Nós lemos no tema 1, 2, agora no 3. Visão distorcida da boa vida e da vida sofrida e injusta. A comparação vista por um lado, o da carne. Ter as coisas, nada contra. Pessoas que podem ter, nada contra. Mas não devemos permitir que essa comparação tome corpo, cresça e aos poucos nos afaste de Deus. Mesmo com toda a tribulação, temos visto muitas tribulações, mas mesmo assim, que tenhamos convicção de que Deus está nos protegendo, guardando o nosso coração, e a nossa mente tem focado, tem tentado, buscando a Deus, buscando a palavra, a permanecermos sem comparações
principalmente com ímpios, que eles tenham o que eles quiserem, que Deus nos use para ajudá-los espiritualmente, mas que nós nunca venhamos a desistir da vida cristã, pelo simples fato de não termos, não estarmos como alguns estão no mundo, ditos felizes, ditos prósperos. Há prosperidade maior do que a pessoa com Cristo? Há prosperidade? Não há. Então, descansemos nessas promessas de Deus, onde Ele é suficiente para nós. Em momento algum, venhamos a mudar esse pensamento. Esse primeiro ponto, a inveja dos ímpios. Segundo, a prosperidade do ímpio. Versículo 4 a 12. A prosperidade do ímpio. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isto, a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isto o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. A visão da prosperidade. Para nós, isso é prosperidade? Não é. Embora podemos ter coisas, estarmos bem todos os dias, com a família bem, tradicional, mas biblicamente o que está acontecendo aqui é uma preocupação de alguém por conta de um sentimento ruim que brotou no seu coração, que é a inveja dos ímpios. Então, esse é um ponto preocupante. Irmãos, tem alguém que não tem problema? Vamos pela racionalidade, um pouquinho. Todo mundo pode procurar. E nós estamos totalmente sem sabedoria, achando que tudo é perfeito na vida de todo mundo. Porque cada dia estamos de uma forma, até os milionários, até as famílias que olhando estão bem, e oramos para que estejam. Mas não há perfeição no homem, portanto, ninguém está isento de ter problemas. Então, olhando por esse lado só, já me poderia dizer, olha, você não precisa ter inveja. Inveja do quê? Inveja do quê? Ambição? Quanto à minha ambição, poderia ter inveja. Eu quero ter o que eu não posso, quero ser o que eu não posso ser. E eu olho as pessoas, aí eu tenho inveja. E a inveja é pecado. Então não precisamos ter, porque todo mundo, independente das pessoas, você pode perguntar, pode ver, luta também pela vida. Alguns espiritualmente estão mortos, condenados, em pior situação. E nós, graças a Deus, um dia nós conhecemos a palavra de Deus e Jesus é o nosso Salvador. Amém. Então vamos animar e ajudar aqueles que estão precisando. Porque 100% não existe ninguém. Gostaríamos muitas vezes de estarmos melhores, mas a rotina, a vida, os acontecimentos estão aqui, ó, próximos de nós. E todos nós podemos testificar sobre isso. Que o dia e o momento que vamos passando no dia a dia vão surgindo as situações. Mas queiramos ficar próximos de Deus. Aqui no terceiro, é inútil manter puro meu coração, de 13 a 16. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Irmãos, quanto a esse ponto, chegarmos nessa conclusão é triste. Quem é que não quer manter um coração puro? E permitindo que o coração permaneça sujo por conta das vaidades do mundo.
dos prazeres da carne, isso não purifica o coração. Isso não nos limpa, não nos deixa de cara limpa com Deus. Porque dentro de nós queremos cultivar, manter, porque achamos que não compensa. Achar que não compensa manter o coração limpo, porque as coisas estão, para os outros, é tudo melhor do que para mim. Não vale a pena manter-me firme, puro, em santidade. Não é uma boa conclusão essa que Asaf teve. E que não seja a nossa também. Revelação no templo. E aqui, versículo 17 a 22. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi. Eu, o fim deles. Eu entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda assim, ó Senhor. Quando acordares, desprezarás a aparência deles. Quando ele entrou no santuário, no templo, trazendo para nós só vamos enxergar e obter respostas de Deus, porque do mundo tem muitas respostas. O mundo pode nos dar várias respostas, mas a de Deus só vem pela palavra dele. E onde? Onde estiver pessoas dispostas a abrir a palavra e ensinar, em pregar, em falar ou lermos. Então nós estamos lendo. Lendo o quê? Em muitas vezes nas nossas vidas, as respostas são obtidas quando Deus fala conosco. E aí nós ouvimos. E aquele alívio, aquela paz e aquela mente que tínhamos de que comparando estamos perdendo dos ímpios, a vida nossa está pior, e aí Deus nos dá a direção pela palavra dele. E ele tem feito isso. Com certeza não estaríamos como estamos se Deus não estivesse falando conosco. Que Deus continue nos ajudando. E por último, bom é estar perto de Deus, 23 a 28. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Irmãos, tirando a palavra de Deus, tirando Deus, o que seria de nossas vidas? Quem que preenche? Quem ensina? Quem mostra como andar, falar e pensar? Ninguém. Bom para nós é estarmos onde Deus está abençoando, está falando, é louvarmos a Ele. Então, que Deus nos ajude sempre a entendermos que fora de Deus, fora de Cristo, não há vida. E que ninguém de nós permita que nossos corações queira comparar com pessoas ímpios, e não só ímpios, mas com qualquer outra pessoa. Que Deus purifique nosso coração e nos mantenha em sua direção, em seu caminho. Deus, oramos e agradecemos pela palavra do Senhor. Continue abençoando, ajudando o seu povo, principalmente a mim, e oramos por todos os familiares em suas necessidades, que eles continuem firmes, crendo que o Senhor tem resposta para as suas perguntas. Oramos em nome de Jesus. Amém.